Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E na verdade, o tema desse vídeo eu iria abordar com mais precisão em um outro vídeo que eu estou fazendo, vídeo esse que tá ficando bem longo, por isso mesmo eu resolvi fazer um vídeo à parte. Eu resolvi comentar aqui a respeito da toca de coelho da galinha pintadinha, mas aqui focado nas cópias e em casos relacionados à pirataria. Eu achava que esse lance de pirataria envolvendo galinha pintadinha ficava apenas nos DVDs piratas e nos brinquedos piratas, mas pelo que eu pude ver, não é bem assim. Outra coisa também é que eu achava que não tinham tantas cópias e no nível que eu vi de galinha pintadinha, mas existem. E eu sei que alguns podem questionar, uai, mas galinha pintadinha é uma coisa nostálgica? Bom, se a gente parar pra pensar que ela foi criada em 2006, que começou a se popularizar no finalzinho dos anos 2000 e início de 2010... já é algo nostálgico, não é mesmo? Que no meu canal também devem ter muitos tios, mães, pais, bem-vindos ao clube, que querendo ou não tiveram que conviver com a galinha pintadinha, não é? Os créditos da vez vão para a wiki da galinha pintadinha, porque ela tem muita informação interessante a todos esses casos que mencionarei aqui e mais outros que você encontra por lá. E pensar que tivemos casos que pararam na justiça, vai vendo. Eu vou começar com um caso que ele tem uma vibe bem Elsa Gate e vídeos Brain Rot. Bom, pelo menos é o que muita gente acha e que achava na época. Para quem não sabe, esse termo Elsa Gate se popularizou quando falamos a respeito de animações no YouTube que parece que é algo voltado para crianças, personagens infantis ou que as crianças gostem muito, mas com conteúdos bem duvidosos, que não são adequados para as crianças, por mais que tenha um visual assim que, a princípio, pareça bonitinho. Existia um canal no YouTube que se chamava Galinha Pintadinha TV. Eu não sei se alguém aqui já se deparou com ele, eu nunca deparei com ele no YouTube, e muitas pessoas consideram os vídeos dessa época com uma pegada bem Elsa Gate das ideias. O canal era aparentemente infantil, pois os vídeos mostravam situações envolvendo a galinha pintadinha e os outros personagens como o Galo Carijó, o Pintinho, bem estranhas. Segundo relatos da internet, essas animações eram animações de baixo orçamento e muita gente se lembra de um episódio onde a galinha pintadinha era bem maltratada pelo Galo Carijó. É difícil você encontrar registros dessa época da Galinha Pintadinha TV, porque a produtora da Galinha Pintadinha, a Bromélia Produções, entrou com um processo contra essa Galinha Pintadinha TV. Os vídeos foram derrubados pela Bromélia Produções por acusações de plágio e uso indevido de seus personagens. Foi aí que esse povo envolvido com a Galinha Pintadinha TV, a cópia, né, a cópia Elsa Gate, tiveram uma brilhante ideia de continuar, mas dessa vez com um outro nome, Galinha Magricela. Aqui nós temos esses personagens que ganharam também um design diferente, né? Ainda assim, é meio explícito que isso aqui é uma cópia de Galinha Pintadinha, mas com algumas alterações para não pegar outro processo, para não ter o canal derrubado. Mas é aquela coisa assim meio brain rot das ideias? Sabe aqueles videozinhos infantil? Fazem só para deixar a criança presa na tela. Mas mesmo assim, algumas pessoas têm relatos de que existiam alguns episódios envolvendo esses personagens, onde eles eram maltratados. Tinha umas situaçõezinhas assim meio estranhas. Apesar das modificações dos personagens, de nomes e tudo mais, o canal foi deletado lá por volta de 2017, 2018. E não existem muitas informações do que aconteceu, se de fato aconteceu mesmo um processo da Bromélia Produções contra essa Galinha Pintadinha TV ou Galinha Magricela, mas o negócio sumiu. Ou pode ser que tinha alguma coisa, né, que passou das diretrizes do YouTube e aí foi derrubado. Isso pode acontecer. Ainda mais porque nessa época, 2017 e 2018, foi quando começou a estourar esse assunto de Elsa Gate na internet.
e muito conteúdo foi deletado, que é algo positivo, né? Que esses vídeos não agregam em nada. Eu não posso ficar colocando muita imagem, muita coisa aqui, senão o YouTube vai achar que isso aqui é um vídeo infantil e vai pro YouTube Kids, quando na verdade não é. Aliás, isso aconteceu com o meu iceberg do Pica-Pau e até hoje a situação não foi resolvida. Outro caso que também acabou em processo foi o caso da Galinha Baby, que era esse canal aqui, com esses personagens aqui que, ora, né, tá muito parecido com Galinha Pintadinha, não é? Eles começaram como um canal pequeno, com músicas de outros artistas, com uma animação mais simplesinha. Com o passar do tempo, o negócio cresceu tanto que começou a aparecer em emissora de TV. Segui! Galinha Baby! Eu tinha me esquecido disso, mas é que assim, tem a versão da Galinha Pintadinha Mini. Essa versão Mini, que é bem parecida com essa versão da Galinha Baby. É explicado que eles copiavam vários aspectos da Galinha Pintadinha, como visual, músicas, por mais que as músicas da Galinha Pintadinha sejam de domínio público, pelo menos grande maioria delas. Também é explicado que eles tinham uma parceria com uma cantora chamada Vic, mas a festa acabou quando Dona Bromélia Produções chegou lá e meteu um processo. E após isso, houve uma substituição dos personagens, que foram substituídos por essa aqui, que é a Baby Moo, que é uma vaquinha. Como consequência, muitos vídeos sumiram do YouTube, de outras plataformas. Alguns foram repostados, mas outros também são casos de mídias perdidas. Esse caso aqui que eu vou mencionar para vocês, eu fiquei chocada que não teve processo. Laura Miranda, também conhecida como Tia Lalu, era uma animadora e cantora argentina que um belo dia conheceu a Galinha Pintadinha e sua turma e resolveu usar as músicas, os personagens em seus conteúdos. Geralmente ela usava os personagens da Galinha Pintadinha em suas apresentações, que também eram consideradas de baixo orçamento, mas apesar de tudo, era bem popular entre as crianças. A coisa começa a ficar estranha em 2011, quando ela lança um DVD bilíngue dela cantando as músicas da Galinha Pintadinha. Inclusive, essa aqui é a capa, e é isso aí. Todas as músicas que a gente faz tem uma participação também das crianças. Então, é interativo o show. Se você está a fim de conhecer essa história, pode ir curtir junto com o cachorro, a galinha, o elefante e todos os 15 animais que vão estar em cena. Essa não tem medo de tomar processo. Foi na cara e na coragem e lançou os CDs e DVDs desse jeito. Eu tenho um sapo que se chama Pepe. E o negócio ficou tão popular que ela começou a realizar shows usando os personagens também, como eu já comentei com vocês. Estoy re contenta de estar acá, me invitaron para venir a glaciar y de paso, bueno, vinimos a hacer el show con todos mis amigos del teatro. Sí. O legal, pelo menos, é que conforme ela foi ficando mais famosa, a produção começou a ficar mais bonitinha, com uma edição melhor. Bom, pelo menos isso. Atualmente a Laura é mãe, mora no Brasil e ela tem uns negócios no país também. Laura tem um brechó e uma lanchonete, e essas são as informações que nós temos até então. Mas também dizem que ela está em negociação com a Bromélia Produções para a distribuição legal dos seus antigos DVDs para serviços de streaming. Mas até onde eu pude ver, ainda não temos esse tipo de conteúdo legalmente falando por lá. Esse caso aqui, que eu também vou comentar com vocês, tem uma reviravolta bem interessante. Eu até fiquei, nossa, e no final foi isso mesmo? Dudinha e a Galinha Pintadinha era um famoso espetáculo teatral infantil, onde nós tínhamos os personagens Dudinha, Mariana, com a turma da Galinha Pintadinha. Esses shows começaram lá por volta de 2012 e chamavam bastante a atenção das crianças. E eles tinham vários projetos envolvendo esses shows, esses personagens. Eles queriam fazer uma série em desenho animado, queriam mais shows para outras localidades do Brasil, até que
chega a dona Bromélia Produções e abre um processo contra eles. Marcos Luporini, o criador da Galinha Pintadinha, não gostou nada de toda essa história envolvendo Dudinha e Galinha Pintadinha. Porque na cabeça dele, ele criou a Galinha Pintadinha, a história começa lá em 2006, os áudios parece que são de 2002, 2003, então ele pensou assim, vou processar, já que assim, né, a personagem é minha, eu criei a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó. Ele conseguiu, na verdade, cancelar um dos shows, eu acho que esse show seria lá em Campinas, mas não foi só esse. Então foi toda aquela história, a Galinha Pintadinha é minha, eu criei a personagem, ela é de 2006, por mais que tenha algumas pessoas falando, aí eu não sei se isso aqui é real ou não, que o registro da Galinha Pintadinha foi realizado lá por volta de 2010, 2011 e não em 2006. Temos que levar em consideração que os shows do Dudinha e Galinha Pintadinha começaram por volta de 2012. Em janeiro de 2013 temos mais uma treta entre os dois criadores que começaram a brigar e o negócio parou no tribunal. E isso também causou o cancelamento de um show que seria em Santos, que está localizado em São Paulo. Tem até uma matéria que eles citam na wiki da Galinha Pintadinha que diz o seguinte: enquanto dezenas de crianças e adultos aguardavam para assistir ao show Dudinha e a Galinha Pintadinha na noite desta sexta-feira 25 em Santos, uma confusão entre a empresa contratante e a que oferece o serviço acabou cancelando a apresentação. O motivo surpreendeu as pessoas que estavam no local. A Galinha Pintadinha não era verdadeira? E teve gente revoltada. Se vocês achavam que a revolta foi só naquele show falso do Patati Patatá, nada disso. Aqui também o pessoal ficou revoltadíssimo. Algumas pessoas revoltadas com a situação resolveram acionar a polícia. Os policiais orientaram todas as pessoas que estavam reclamando a registrar um BO no distrito mais próximo. Claro, teve toda aquela choradeira, crianças chorando pra lá, crianças chorando pra cá. Os pais pé da vida, estressados, cansados, no meio de uma multidão enfurecida. Algo bem parecido com o que aconteceu com o show do Patati Patatá. Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Bora pensar nas crianças que criaram toda aquela expectativa pra ver Patati Patatá, Galinha Pintadinha, poxa vida. Eu sei que pra gente que é adulto, é até meio engraçado vendo de longe, mas imagina quem tava lá. Olha, na época os valores dos ingressos estavam entre 40 e 100 reais. A Bromélia Produções se explicou e falou que os shows estavam utilizando ilegalmente seus personagens, não só isso como cenários, desenhos e músicas. Mas a equipe do show chegou e simplesmente falou que as músicas dos DVDs são de domínio público. Não sei se são todas, mas a grande maioria das músicas da Galinha Pintadinha são o quê? Cantigas de roda. Logo, são músicas de domínio público. Se você quiser gravar um CD cantando O Cravo Brigou com a Rosa, você não vai ter que pagar direito autoral pra ninguém, entende? Então, nesse ponto aqui, eles têm razão. Os caras da Galinha Pintadinha, lógico que foram espertos, né? Mas aí a outra pessoa também quis bancar a esperta e a treta começou. E no meio de toda essa reviravolta acontece que Bromélia Produções não ganha o processo. Sim, é verdade. E eu fui atrás de informações e realmente, o que eles falam é que as músicas são de domínio público e os personagens também. Calma lá, eu vou explicar isso aqui pra vocês melhor. A justiça entendeu que a Galinha Pintadinha, assim como os outros personagens como o Pintinho Amarelinho, Galo Carijó, são parte do folclore brasileiro. Logo, domínio público. Se você quiser fazer um desenho animado do Saci Pererê, meu amigo, você pode. E você não precisa pagar direito autoral pra ninguém. Desde que você crie o design do seu personagem, né? Não vai roubar o design dos outros, o enredo também. Se bem que eu acho que as histórias e as lendas envolvendo Saci Pererê é tudo de domínio público também, né? A Bromélia Produções criticou a caracterização específica dos personagens, como visual, estilo, arranjos musicais. Mas isso não conferiu a eles propriedade sobre as versões genéricas, ou seja, é permitido que outros criem obras usando personagens desde que com outras características próprias. Então a justiça autorizou o uso de uma Galinha Pintadinha genérica desde que ela seja visualmente diferente. Segundo a magistrada de Belo Horizonte, Galinha Pintadinha é de domínio público e assim ela pode ser utilizada em qualquer evento ou situação. Mas a caracterização do personagem da peça tem que ser totalmente diferente. Você não pode chegar e fazer uma Galinha Pintadinha igual a Galinha Pintadinha que já existe e já tá registrada, né? Então foi por isso mesmo que não foi além. Eu não sabia que fazia parte do folclore brasileiro, mas agora todos nós
já sabemos. Mas o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui tá parecido com Galinha Pintadinha, que quiseram copiar Galinha Pintadinha, ou que a Bromélia Produções, que foi muito, isso aqui, tá querendo me copiar? E ainda segundo o criador do Dudinha e a Galinha Pintadinha, em 2010 ele propôs ao Marcos um musical sobre a Galinha Pintadinha e ele não quis. Só que meses depois foi lançado um projeto parecido. Foi daí que ele criou Dudinha e a Galinha Pintadinha. Que fique claro, são palavras dele, não minha, tá? Quando ganhar a causa, vou processá-lo e tirar o dinheiro desse bandido e doar à caridade. Palavras dele. O que vocês acharam disso aqui? Eu achei o puro suco do Brasil. Esse aqui eu já falei em um vídeo meu de mockbusters, o iceberg dos mockbusters, mas aqui eu falarei pra vocês de uma maneira um pouco resumida. Talvez eu tenha resumido lá também, mas enfim. Quem aqui já se deparou com o pintainho amarelinho? Eu nem posso pôr muita coisa aqui porque eles não deixam, tá? No meu outro vídeo do iceberg dos mockbusters, eles pisaram no meu pé, ó. Se você não tirar esse trecho aqui... Pintainho amarelinho é considerado uma cópia portuguesa, senhora pois, da Galinha Pintadinha. Era distribuído pela Vidisco com a parceria com o canal Panda, que é uma emissora lá de Portugal, né? Nossa, para chegar nesse nível, uma cópia, um mockbuster, usavam músicas e animações semelhantes aos 3 primeiros álbuns originais da Galinha Pintadinha. No final, também aqui nesse caso, não deu processo nenhum, não acabou em tribunal nenhum, porque eu acho que eles aprenderam com outro caso, mas vai saber. Depois de muito deboche nas redes sociais, porque muita gente começou a falar disso, que tava bem na cara que era uma cópia de Galinha Pintadinha, inclusive eu, eles fizeram algumas alterações em arranjos musicais e etc. E olha só, em 2023 a Vidisco relançou os DVDs, só que dublados em português brasileiro. Alguém aqui já se deparou com um DVD desse? E outro caso também, pra finalizar esse vídeo, é o caso de shows falsos. Aqueles showzinhos que falam que é a Galinha Pintadinha, a criança acha que é um show oficial, mas não é. Vários shows usavam o nome da Galinha Pintadinha, tudo sem autorização, e também rolava muito de no meio dessas apresentações terem músicas que não tem nada a ver com Galinha Pintadinha. A criança ficava, ué mãe, por que estão colocando a música do Gummy Bear? E, inclusive, tivemos aqui um caso que acabou em processo. Mais uma vez, Dona Bromélia foi lá e queremos processar. O advogado que trabalha para eles, eu acho que tá numa situação financeira muito boa, muito estável. A empresa Bromélia Produções processou o Teatro Regina Vogue por causa de uma falsa apresentação. E eles postaram, inclusive, no Facebook em 2011, um aviso importantíssimo que o espetáculo que estava acontecendo em Curitiba é pirata, com essas palavras. Temos recebido muitas reclamações sobre sua qualidade. Já notificamos o Teatro Regina Vogue que não tomou providências. E também avisamos o Shopping Estação. Pedimos às pessoas que se sentirem lesadas que procurem o Procon. Imagina colocar a patrulha do consumidor para resolver esse caso? Seria um ótimo episódio. Não tão icônico quanto aquele de Santa Efigênia. Da nossa parte, vamos processar o teatro, uma vez que a companhia teatral não se revela e nem apresenta endereço. Estamos fazendo o possível para que este espetáculo seja cancelado. Ajudem a divulgar, por favor! Foi isso, acabou em processo. Tinham também os casos de shows piratas que, era um crossover de vários personagens. Aí eu acho que a criança ficava alucinada, né? Tinha Peppa Pig, Galinha Pintadinha, Gummy Bear, quem mais? Será que tinha Bebê Tubarão? Pega toda a turma aí, junta e fazia um showzinho bem da hora. Claro que os produtores originais, dos produtos originais, dos personagens e tudo mais, não ficavam sabendo de nada, né? Que rolou um showzinho com todos esses personagens lá no fim do mundo de alguma cidade brasileira. Inclusive, tinham até alguns que eles iam em escolinha e faziam um showzinho pras crianças. Esse tipo de coisa me parece antiga. Mas enfim, esse vídeo vai se encerrando por aqui.
E eu tive que fazer esse vídeo falando mais, aparecendo mais aqui, não colocando muito vídeo dos outros materiais, porque senão, é verdade, gente, o YouTube pega e acha que isso aqui é um vídeo infantil. Mesmo que eu chegue, me explique e tudo mais, eles falam, o seu vídeo foi analisado e ele vai continuar como um vídeo infantil. Foi o que aconteceu com o meu iceberg do Pica-Pau, que não era um vídeo infantil, por mais que se tratasse de um desenho. E outra, Pica-Pau é um desenho que ele atrai vários públicos, de crianças a adultos a idosos. Pica-Pau não é aquele desenho Discovery Kids. Porque já aconteceu comigo de um vídeo que eu falava da Discovery Kids, colocarem que, é pra criança. Aí eu pensei, é? Porque eu falei da Discovery Kids? Então deixa assim, paciência. Mas aí aconteceu dessa vez e eu fiquei, nossa, até com esse desenho? Então pra não acontecer qualquer problema, pra não tirarem os comentários nem nada, eu tô fazendo assim, ok? Então, só pra vocês entenderem melhor. Se vocês se lembram de mais algum caso envolvendo pirataria ou cópias obscuras de Galinha Pintadinha, pode comentar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!